Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, iniciando nosso primeiro encontro nesse domingo, que com certeza para você está transcorrendo na maior normalidade. Você certamente acordou hoje sem ter preocupação de ver na porta do seu apartamento, da sua casa, um camburão da Polícia Federal, ou da Polícia do Exército, da Polícia da Marinha, ou da Polícia da Aeronáutica, para te recolher. Mas tem muitas pessoas aqui no nosso país que estão desesperadas com essa hipótese. Muita gente entra aqui no nosso portal manifestando uma legítima preocupação e ansiedade do porquê essa gente já não foi logo para a cadeia. Agora, imagine só a cabeça dos criminosos como é que está, das pessoas que estão no seu entorno e de gente que está devendo e que ainda não apareceu no meio dessa história. Eu vou conversar com vocês sobre o que pode acontecer, porque tem gente que será responsabilizada tanto na justiça penal comum como na justiça penal militar. E tem gente aí que já está estruturando também outras tábuas de salvação que não darão certo, conforme eu vou mostrar aqui para vocês, porque são situações que devem ser desmontadas rapidamente. Antes de entrar aqui nos temas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não é inscrito, para que, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu precioso joinha, o seu comentário e, se puder, venha também para o nosso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, um dos argumentos aí supostamente jurídicos que os malafaias da vida estão espalhando, intoxicando uma parcela da sociedade, é que o ministro Alexandre de Moraes, enquanto possível vítima dos crimes que muitos desses criminosos arquitetaram, ele não teria condição de julgar. Ledo engano, porque isso já está manjado pelo ordenamento jurídico aqui no nosso país e de outros ordenamentos de outros países há muito tempo. É um princípio em latim que diz que ninguém pode utilizar da própria torpeza, da própria vigarice, em benefício próprio. Você não pode atacar um juiz, você não pode ameaçar um juiz, não pode xingar um juiz e dizer depois que ele é teu inimigo. Você não pode se aproveitar da sua própria vigarice. Isso está no artigo 565 do Código de Processo Penal Brasileiro, que diz que a linguagem é técnica, mas está dizendo exatamente isso. Você não pode ser um bandido e se dar bem com a sua bandidagem. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa ou para que tenha concorrido ou referente à formalidade cuja observância só à parte contrária interessa. Você não pode nem arguir alguma situação que só a outra parte pode arguir em benefício da outra parte, ou seja, o Ministério Público em regra, né? Então, o benefício de utilizar a vagabundagem no Código de Processo Penal, senhor Malafaia, está descartado, tá? Pode tirar o cavalinho da chuva, o ministro Alexandre de Moraes, só vai se dar por impedido ou suspeito se ele quiser em alguns pontos específicos. E mesmo que ele faça isso, o conjunto dos ministros do Supremo Tribunal Federal já está absolutamente convencido do que aconteceu aqui no nosso país, né? Então não vai dar para escapar, não. Outra coisa que a Folha de São Paulo de ontem jogou foi uma tábua de salvação fictícia para o bolsonarismo. Bolsonaro terá benefício em prescrição de crimes ao fazer 70 anos em 2025. Eu disse para vocês que isso não vai acontecer. A prescrição, gente, significa o direito do Estado, eu diria até o dever do Estado, de responsabilizar criminalmente pelo cometimento de um crime. O Estado tem um prazo para poder fazer isso, né? Porque a figura não pode ser perseguida ao longo da vida dela inteira. Ela não pode ficar com essa espada na cabeça dela. Ela sendo inocente, ela quer ver a justiça logo se manifestar. Então, a prescrição foi criada em vários ordenamentos para isso, para não ficar uma coisa absolutamente anacrônica, você querer punir uma pessoa 80 anos depois do cometimento de crime. Então, se o Estado não conseguir punir, ele perde esse direito. Mas no caso do Bolsonaro não vai dar, gente, porque o volume de crimes e de penas é muito grande. Então, não adianta um cara ter uma redução de pena de 50% se ele for condenado a 200 anos. Então, no caso do Bolsonaro, a prescrição só se dará em 20 anos, porque essa é a regra do Código Penal em relação ao volume de crimes que ele cometeu. E mesmo que ele tenha uma redução pela metade, a prescrição se dará em 10 anos. Pô, em 10 anos, gente, o Bolsonaro já foi condenado há muito tempo, já está cumprindo pena lá, vai estar, enfim. Então isso não vai dar para ele também. Entenda como o inquérito do golpe pode afetar o futuro eleitoral de Bolsonaro, hoje já inelegível.
toda condenação criminal faz nascer também um período de suspensão de direitos políticos. E alguns crimes, como no caso do Bolsonaro, ele só poderá exercer de novo algum direito político 8 anos depois de terminado o cumprimento da pena. Então, se ele for condenado a 20 anos, ele cumpre os 20 anos de cadeia, mesmo que seja de regime aberto, o regime com progressão, e ele só pode disputar a eleição depois de 8 anos que a pena tiver sido extinta. Então, gente, não dá. Algumas criaturas estão muito encalacradas aqui, e hoje, aqui na coluna painel de Fábio Zanini, no Estadão, até grifei aqui em amarelinho, se você quiser congelar depois, congela e dá uma lida aqui também. Diz o seguinte: os militares presos por arquitetar um plano para matar Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes podem ter incorrido em crimes da caserna, além de violações do Código Penal. Quem diz isso é o professor Flávio Berrenbach, que foi ministro do Superior Tribunal Militar entre 2000 e 2009. E eu fui aluno da filha dele, professora Sheila Berrenbach. Professora, um grande abraço para a senhora, viu? Maluco, entre os possíveis crimes estão motim, incitamento, organização violenta, conspiração e utilização irregular de bens e meios da União. As penas para cada um variam de 2 a 20 anos de prisão. Então, tem muito militar que está desesperado. Isso aqui é um trecho aqui do Código Penal Militar, né? Parte especial, livro 1, dos crimes militares em tempo de paz. Muita gente nem sabe que existe isso, né? Então, mas os militares são obrigados a saber, eles vão ter responsabilidades a serem aferidas no meio dessa história toda, e muita gente vai ser condenada na justiça criminal, depois ainda vai pegar uma pena também na justiça penal militar. Na coluna do Hélio Gaspari hoje tem observações sobre como esses militares que praticaram crimes, eles devem ser responsabilizados. E mostra também que o cenário na justiça penal militar para essas criaturas não será nada agradável. E aí surge uma preocupação que eu tenho levantado aqui com vocês, desde quando o inelegível se escafedeu para os Estados Unidos de forma absolutamente ilegal e bandida, levando joias para fora do nosso país, sem avisar ninguém, não tinha na agenda da presidência da República. Ele fez uma live, o covarde não falou nada para ninguém, as pessoas estavam na frente de quartel, se deram mal, quebraram a cara, e aí? Depois, quando ele volta para o Brasil, ele fica homiziado lá na Embaixada da Hungria, acendendo uma série de alertas. Eu tenho certeza que a Polícia Federal está monitorando ali o vigarista por todos os lados. Mas é nunca demais, né? Até porque ele está mudando de casa agora lá em Brasília. Tem que ver se a casa dele está muito perto de alguma embaixada, porque como eles próprios estão se classificando já há algum tempo, né? Os próprios militares que tentaram fazer esse golpe aqui no nosso país, tratam-se de ratos, a rataria organizada. Então, muito olhar aí nessa rataria aí, porque eles podem estar pensando nisso aqui que está na coluna hoje do Jamil Chad. Extrema-direita se articula e gera temor de fuga de Bolsonaro a embaixadas. Então, olho na ratazana, Polícia Federal. Me desculpe utilizar essa expressão aqui com vocês, mas quando a gente vê, por exemplo, matéria hoje está no Globo, o Globo fez um negócio didático hoje, né? Mas infelizmente não circula. Espero que eles façam alguma matéria maior, hoje, por exemplo, no Fantástico, que tem grande audiência, explicando essa cronologia aqui. Gente, eles pegaram aqui, página dupla aqui, ó. O negócio é gigante aqui, ó. Já está para vocês verem. Aqui, ó. Olha o tamanho da criança aqui, ó. E aí o título é Conspiração no Alvorada. Os 61 dias em que Bolsonaro e aliados tentaram reverter o resultado das eleições. Gente, vem a cronologia muito interessante aqui. Dia 30/10, Lula eleito presidente. Bolsonaro recusa visitas e não se pronuncia. Caminhoneiros começam a bloquear estradas. Vamos vendo só a cronologia. Dia 1/11, Bolsonaro se reúne com chefes das Forças Armadas e ministros. Ele se pronuncia, mas não admite derrota. Aliás, até hoje não admitiu, né? Em encontro no STF, diz que acabou. Dia 2/11, Bolsonaro recebe comandantes do Exército, da Marinha e o filho Flávio Bolsonaro no Alvorada. Em vídeo pede que manifestantes liberem rodovias. Porque começaram a criar o caos e aí muita gente percebeu ali que o Bolsonaro ia acabar sendo preso ali, já não era mais
já tinha perdido a eleição, então ele pediu para o pessoal, pelo menos, parar com os bloqueios de rodovia, mas ele nunca pediu para as pessoas que estavam na frente dos quartéis saírem das frentes dos quartéis. Dia 9/11, Defesa envia ao TSE relatório sem apontar fraudes nas urnas. General Mário Fernandes, número 2 da Secretaria-Geral, imprime no Planalto documento golpista e vai à Alvorada com plano punhal verde e amarelo. Gente, então a cronologia vai indo. Eles vão falando aqui. Do dia 19/11, Felipe Martins, assessor do presidente, apresenta primeira versão de minuta do golpe. Dia 22/11, PL vai ao TSE com ação que pede anulação. Moraes vê litigância de má-fé. Vai mostrando tudo aqui até chegar no dia 8/1. Tem um negócio curioso aqui que o Jornal Globo não mostrou, mas que fica muito evidente, é o seguinte. Durante 60 dias, o Bolsonaro, ainda no exercício da presidência, o que ele fez? O que ele sempre fez. Vagabundeou. Ele não trabalhou. Ficou 60 dias, 61 dias sem trabalhar, só conspirando. Nunca se viu tanto militar circulando no Palácio do Planalto depois de um processo eleitoral com alguém já fora, já sacramentado ali como derrotado no processo eleitoral. O que essa gente estava se reunindo tanto com o Bolsonaro? Tudo vagabundo, ninguém estava trabalhando. Me desculpe a veemência, mas é isso que estava acontecendo. E recebendo salário. E recebendo salário para conspirar contra a democracia. E o vagabundo mor da nação não disse uma palavra para demover as pessoas daquilo que estava acontecendo no Brasil. E os militares que estavam no seu entorno estavam vitaminando, estavam fermentando esse tipo de expectativa, como foi o caso do general Braga Neto. Gente, o Bolsonaro conseguiu reunir o que de pior existia nas Forças Armadas brasileiras para dentro do governo dele. Foi realmente um negócio, foi um esgoto fardado que foi para dentro do governo do Bolsonaro. Porque esses caras não honram a farda que vestem, não honram nenhum tipo de compromisso que fizeram com o Brasil. Aliás, né, quando você vê um grupo de pessoas se inspirarem em Bolsonaro, que não tinha predicado nenhum, realmente uma figura abjeta, o que pode surgir de positivo desse tipo de ligação? Um general que vai atrás de um capitão golpista que foi expulso do exército, alguém que só falava besteira, alguém que não tem nenhuma produção intelectual de nada, ele não tem nada de positivo, nada de elaborado para dizer para essas pessoas ou para a sociedade brasileira. No entanto, esses oportunistas, e nós estamos vendo agora, golpistas e vigaristas se uniram à figura do inelegível. A formação dos militares aqui no nosso país precisa ser abordada, precisa ser analisada. Agora, com o senhor Múcio da Vida aí como ministro da Defesa, eu acho que a gente vai ter que batalhar bastante para a gente ter um pente fino no que está acontecendo com uma parcela das Forças Armadas aqui no nosso país. A quem eles estão servindo de fato? Quais são os interesses que os militares que estão sendo formados aqui no nosso país estão dispostos a defender? Nós temos no Brasil, o retrato desses golpistas é o retrato de todos os militares que nós temos aqui no Brasil? Eu acredito que não, porque se fosse a gente já estava frito há muito tempo, né? E então esses que são os maus militares têm que ir para a cadeia para que os que são honrados, os que são de fato defensores da nossa Constituição, eles tenham ali a sua honra preservada, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, mais tarde a gente volta. Tchau!